família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Família é o maior investimento, vem viver um novo tempo. Família é o maior investimento, vem viver um novo tempo. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar. Mover as montanhas com minha fé. No Senhor confiar. Eu não vou temer. Sim, vou avançar. O Senhor me guiará. Sua destra me sustentará. Vou saltar muralhas, vou vencer gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Não vou parar, vou avançar. Sei que o Senhor comigo está.
Que alegria é chegar na sua casa mais uma vez através do programa de família. Aqui, você já sabe, há uma palavra de Deus, da esperança e da fé para a sua casa toda. No programa de família, você sempre ouve uma mensagem de edificação e de fé para toda a sua família. Jamais desista da sua casa. Agora mesmo, você vai ouvir uma palavra que vai edificar toda a sua família. E eu já aproveito para convidar você para vir fazer uma visita para nós, conhecer a nossa igreja, onde família é o nosso maior investimento. Vem estar conosco. Para, quem sabe, atender alguém. Obrigado. Obrigado, eu agradeço o seu Biratã, que conhece demais de lá, e eu só queria destacar isso. A nossa viagem, seu Biratã, não é uma viagem de turismo. Nós vamos viajar pelas páginas da Bíblia, literalmente. Vamos fazer isso, né? Vamos subir o Monte Sinai, aonde Moisés, nós vamos na fenda daquela rocha lá. Eu não quis me alongar muito, mas nós vamos o lá, pastor em nome me de dá Jesus. mais esse gancho. A nossa viagem, nós vamos direto para a África, porque queremos fugir da África atravessando o Mar Vermelho. Onde o mar se abriu, nós vamos passar. Do outro lado do mar, eu vou parar com vocês para tomar água em Mara, nas fontes de Mara. Onde a água era amarga. Eu vou parar com vocês em Elim, e vou parar com vocês em Refidim, e vou levar vocês para o Vale do Horebe, para que em silêncio vocês imaginam aquilo que eu vou ler na Bíblia. Deus dizendo, Moisés, Moisés. E Moisés não sabia de onde vinha a voz. Até que ele chegou na sarça. Vou levar o grupo para ver isso, pastor. E de noite, eu vou incentivar todos a subir o Monte Sinai. Porque lá em cima nós vamos imaginar a presença de Deus. A glória de Deus passando. E Deus escrevendo os mandamentos que hoje nós, com muita necessidade, temos que cumprir. Por se não perdemos a nossa salvação. Quando saímos desse ambiente da África, do Sinai, eu vou andar com vocês um pouquinho pelo deserto de Parã. E aí vai ser muito engraçado entender o que Deus faz com a gente, né? Deus fez tudo isso para tirar o povo do Egito, não fez? E lá no deserto de Parã ele matou todo mundo. Não ficou um, exceto Josué e Caleb, me parece. E Moisés. Todos que Deus tanto lutou para tirar do Egito, ele matou. Lá no deserto de Parã, lá em Cádiz Barneia. Mas você quer saber por quê? Lá na viagem eu vou explicar por quê. Vai ser muito bom. Dê mais um aplauso ao seu Biratã. Obrigado. Obrigado mesmo. Após o culto, o seu Biratã vai estar lá ali atrás com o Fernando. Se você tiver interesse, você pode ouvir mais sobre a oportunidade de ir. Como eu disse, nós não temos mais muitas vagas, graças a Deus. Pensei que eu ia com umas 10 pessoas só, mas nós já temos 28 pessoas e provavelmente nós não passaremos de 40, porque é o nosso ônibus, que nós vamos andar lá em 40 pessoas no máximo. Então você pode ainda ir, tem um plano especial e todo mundo está com medo da alta do dólar, mas o seu Biratã também tem para quem quiser fazer o plano agora, vai ter um dólar congelado em 3,15. Só hoje eu vi que estava 3,76, misericórdia, né? Mas vai ser a 3,15. Então vocês depois conversem com eles, mas se você conhece alguém que quer ir, venha conosco, vai ser uma bênção muito grande. 1º de fevereiro partimos e nós vamos ter ainda um dia em Roma, nós vamos passar em Roma. Além de ir para Israel, além de ir para o Egito, nós vamos em Roma também. Vamos lá visitar o Papa, né? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 20. E nós vamos nesse lugar que eu vou pregar também agora. 2 Crônicas capítulo 20, o Vale de Beraca, onde o Sandro também começou lendo aqui. E é o que eu quero ler com você hoje, para nós iniciarmos nossa palavra antes de orarmos. A fé que vence a crise é o nosso tema, é o nosso assunto, é o que temos orado aqui, como nós já falamos e temos falado nas últimas semanas. É nítido que o Brasil vive tempos de crise, crise familiar, crise financeira, crise econômica, crise política, nem se fala.
o que está acontecendo. Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ler primeiro o versículo 1 e o 2. Você deixa a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai ler alguns versículos também do capítulo 20, ao longo da mensagem que eu quero compartilhar com vocês sobre a fé que vence a crise. Que tipo de fé vence a crise? Porque na Bíblia, fé não é algo congelado, parado, extasiado. Fé é algo em movimento, desenvolvimento, crescimento. E isso é que nós vamos aprender hoje aqui. Então vamos lá, 2 Crônicas 20, 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, filhos de Moabe e de Amon, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Só esses dois por enquanto. Nós vamos orar agora e eu acho muito importante você fazer essa oração comigo nesse momento, porque nós temos que orar pedindo que a palavra de Deus encontre o nosso coração, a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque o mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece a argila. O sol derrete o gelo, mas endurece a argila. Do mesmo modo, da mesma maneira, a palavra de Deus pode levar a duas respostas. Depende da disponibilidade do seu coração. Ou a argila fica mais dura ou o gelo derrete. Uma dessas coisas, mas o mesmo sol. Então, dependendo da atitude do nosso coração, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, vai brilhar, agir por intermédio de sua palavra e falará conosco. Amém? Então feche os seus olhos só um minutinho, vamos orar. Pai, estamos diante de Tua palavra, diante de Ti, e nós reconhecemos que precisamos da Tua palavra e do Teu poder. Foi o que o Senhor Jesus nos disse: errais não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Oramos hoje, Senhor, para que Tua palavra se manifeste, toque em nossa vida, abra o nosso entendimento, libere algo novo sobre nós, e da mesma forma, o Teu poder se manifeste em nossa vida, trazendo algo novo, manifestando Tua glória, Tua bênção, a libertação, a cura, o milagre, o sinal, aquilo que o Senhor continua fazendo, juntamente com a ministração, a pregação de Tua palavra. Que nossos corações estejam prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, os dois primeiros versículos, estão falando de uma crise. Josafá, o rei atual na época aqui, o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: ele está lá muito bem no seu reinado, está tudo bem, tudo bonitinho, de repente ele recebe uma notícia. Josafá, vem uma crise, vem um problema, vem uma guerra. Dois povos se uniram e estão juntos com outros, é uma coalizão de nações, se juntaram. E eu tenho que te dizer uma coisa: eles já estão perto, estão chegando, se prepare, porque eles são muito numerosos, ou seja, a casa caiu, a crise chegou, e agora você, como rei, vai ter que decidir o que nós vamos fazer. Josafá se encontra diante de uma crise. Ele era um rei temente a Deus. O que a Bíblia nos ensina, e que eu quero dizer a vocês hoje aqui, é que o fato de você seguir a Jesus não lhe dá imunidade contra a crise. O Evangelho não é uma vacina que previne-nos contra a crise. O Evangelho é o poder de Deus para perdão dos pecados, salvação, libertação, vida nova, vida plena, vida eterna, vida de relacionamento com Deus. É para isso que serve o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não é a vacina que você toma e diz: nunca mais você vai viver crise. Estou seguindo a Jesus, estou indo na igreja, não tenho mais crise. Isso não existe. Esse Evangelho não existe. Porque ele não é essa vacina.
Você pode seguir Jesus e você vai enfrentar crises, e você vai viver dias problemáticos. Nós vemos aqui crise, irmãos, é assim. Você está em casa, tranquilo, do nada bate a sua porta, te dá uma má notícia, a ameaça chegou. Foi isso que fizeram com Josafá. O rei está lá, tudo bem, seu reinado é uma bênção, e de repente vem a crise. Do nada aparece uma batalha que é muito desproporcional, porque o exército de Israel aqui é pequeno, se juntam vários povos, milhares de pessoas, e o rei se vê no meio da maior crise do seu reinado. Aliás, em critério de batalhas, esta é a maior vitória de Israel no Antigo Testamento. Em nível de batalha militar, esta é a maior vitória, e é uma vitória de uma maneira incrível. Mas o que eu quero dividir com vocês hoje é sobre a fé que fez Josafá vencer a crise. Essa crise, essa fé que tirou Josafá desse vale de medo, desse lugar que ele ficou com medo, desse momento que era um momento de indecisão, de crise, de problema, onde a nação podia ruir, onde todos poderiam morrer, porque no tempo da guerra, a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê muita guerra, os reis dominavam os outros povos, matando, tomando tudo, tomando a terra, e era assim que o negócio funcionava. Então era uma crise muito problemática. E como é que esse homem, com milhões de pessoas, porque eram milhões e os que vinham contra eles eram milhões também, como é que ele venceu essa grande crise? E estamos falando isso porque, mais uma vez eu vou dizer, fé não é algo estacionado, paralisado, congelado. Não é algo que você teve um dia quando você creu em Deus, ou entregou sua vida a Cristo. Ou fé não é algo que você tem apenas para entrar na família de Deus e depois você não precisa de mais nada de fé. Fé não é algo de um dia, de um mês. Fé é algo que se movimenta. E eu disse outro dia que a partir de Josué, a questão da fé muda, inclusive na vida do povo de Deus, e a partir de Jesus muda completamente. Porque fé é movimento, fé envolve algumas atitudes nossas. Então o que eu quero dividir com você hoje, mais uma vez, são 4 outras marcas de uma fé que vence a crise. Olhando para Josafá, domingo eu preguei sobre 4 marcas de uma fé que vence a crise. Hoje eu vou pregar sobre 4 outras marcas de uma fé que vence a crise. Porque fé não é um assunto que se esgota. Não dá para esgotar o Espírito Santo. Não dá para esgotar o que Deus pode fazer através da fé de uma pessoa. Cantamos aqui agora há pouco com o Anderson que a fé é algo que não dá para se medir, porque nenhum problema resiste ao poder da fé. Mas quando eu olho para Josafá, quando eu olho para capítulo 20 de Crônicas, eu aprendo 4 coisas. Primeira, a fé que vence a crise identifica e não foge da crise, do problema. A fé que vence a crise, ela identifica, percebe, vê a crise, vê o problema e não foge, não tenta esconder o problema. Porque algumas pessoas acham que ter fé é você fingir que não está tendo crise. Não, o dólar não está 4 e pouco para venda. Não, isso aí é ilusão. Vai lá na casa de câmbio que você vai ver a ilusão. Você leva um bolo assim de dinheiro, sai assim, seu biratão. Não dá nada. Muitas pessoas, elas querem esconder uma crise, fingir que não estão em crise. Elas acham que fé é eu esconder um problema, eu não falar do problema, eu não tratar o problema. A primeira coisa que Josafá fez no texto que nós lemos foi, ele reconhece que a crise chegou e ele fica com medo. Ele não finge que está tudo bem. Ele não chama o povo e diz, olha irmãos, o negócio é o seguinte, está vindo uma multidão contra nós, é uma coalizão de nação, mas fiquem tranquilos.
Não vai acontecer nada, isso aqui é só crise virtual, isso aqui é só crise política, isso aqui é crise da oposição, fiquem tranquilos, isso é mentira. Não, ele chama o povo e diz: irmãos, estamos numa crise, temos um grande problema, nós vamos ter que lutar contra esse povo. A crise se instaurou. Muitos de nós não vencemos nossas crises, porque muitas vezes queremos escondê-las. Fingir que não estamos passando. É gente que está com o casamento em frangalhos, mas ele está tudo bem em casa. É gente que tem um problema, mas não fala que tem um problema. E ele demora a buscar ajuda. Ele diz: tem uma doença, o médico falou em câncer, mas ninguém fala: está tudo bem, irmão? Tá. E nós sabemos, e os médicos falam que quanto antes você buscar uma ajuda, mais chance você tem. Quantas pessoas ouvem de um médico? Se você tivesse vindo aqui há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, não estaria desse. Sabe por quê? A pessoa às vezes ouve uma notícia e ela diz: não, isso aí não é crise não. Isso aí não é nada não, isso aí não vai acontecer nada não. Nós temos essa tendência de querer ludibriar, esconder, não reconhecer que precisamos de ajuda, que há uma crise instaurada, há um problema na nossa vida. Irmãos, a fé que vence a crise não é a fé que esconde, não é a fé que é vendedora de ilusões, é a fé que reconhece: eu estou em crise, minha casa tem um problema, minha vida financeira está caindo cada dia mais, mas eu tenho um Deus que pode me levantar, me curar, me sarar, mudar minha vida, agir na minha história. Fé não é esconder, fé é reconhecer que há uma crise. Foi a primeira coisa que Josafá fez, ele reconhece que há uma crise. Olha o versículo 5, aí da sua Bíblia, por favor. Olha o que Josafá faz, eu acho isso aqui extraordinário. Olha o que diz o verso 5. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Aí vem o versículo 6 com a oração dele. Sabe como Josafá enfrentou a crise? O texto está dizendo: em pé. Ele se levantou diante da assembleia do povo em pé e disse: irmãos, estamos em crise, temos uma guerra, temos uma batalha, a luta vai ser dura, nós estamos em desvantagem. Eu sou o rei, eu devia dizer o que fazer, mas eu não sei o que fazer. Eu devia ser o mais forte, mas eu quero dizer que eu sou o mais fraco. Eu quero dizer que eu estou totalmente perdido no meio disso. Ou seja, Josafá reconhece, mas isso aqui é interessantíssimo, ele se põe em pé para vencer a sua crise. Irmão, cuidado com a síndrome da prostração, porque a síndrome da prostração é o último estágio antes da depressão. A síndrome da prostração é aquela pessoa que se coloca diante de uma crise e ela diz: agora minha vida acabou, agora não tem mais jeito, eu não sei o que vai acontecer, não tem jeito, esse casamento já era, pastor, eu vou sair daqui, minha família acabou, minha vida financeira, eu estou quebrado, estou falido, não tem jeito, a minha saúde é irrecuperável. Gente que enfrenta a sua crise com a síndrome da prostração, recebe uma má notícia. Eu digo a você, a síndrome da prostração é o último estágio antes da depressão. Quem vive na prostração diante da crise, o próximo estágio dessa pessoa é a depressão. Vai se trancar, vai se esconder, acha que não tem mais jeito. Mas essa noite, querido, eu vim aqui lhe dizer: a fé que vence a crise é a fé que luta em pé. Se levante diante dessa crise, reconheça, identifique-a, põe o dedo na ferida, peça ajuda, ouça e trate a sua crise rapidamente. Não finja que ela não exista, não esconda o problema, não jogue ele por debaixo do tapete. Creia que quando chega o limite do homem, é a oportunidade de Deus. Aleluia. Você crê nisso, amém, querido? Mas nós temos que enfrentar nossa crise rápido. Maria fez isso. Em Caná da Galileia, ela está num casamento com Jesus, os discípulos, acaba o vinho. Ela vai rapidinho a Jesus e diz: olha, acabou o vinho e tem uma crise aqui. O Senhor precisa fazer alguma coisa.
Muita gente acabou o vinho, já acabou a água, já acabou tudo, filho. E ele ainda está, será que eu peço oração? Será que eu busco oração na igreja? Será que eu procuro um pastor? Será que eu procuro? Mas já acabou tudo. E ele não reconhece que está em crise, demora demais para procurar ajuda. Tem gente que quando vai procurar ajuda não tem mais o que fazer. Tem casal que quando vai procurar ajuda não há mais o que fazer, porque eles demoram tanto, já tanta ferida, já tanto problema, já tanta amargura, tanto ressentimento. Então, meu querido, a fé que vence a crise não é uma fé vendedora de ilusões, é a fé que reconhece, há uma crise, há desemprego, há gente perdendo o trabalho, mas eu creio, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aleluia. A fé que vence a crise não a esconde, pelo contrário, a manifesta, a mostra, a identifica. Tem uma crise, mas eu tenho um Deus que é especialista em crise também. Amém, querido? Então, em primeiro lugar, a fé que vence a crise, a identifica, não a esconde e não foge dela. Para de fugir dos seus problemas. Pare de fingir que não há problemas. Um dos 3 erros mais antigos que destroem casamento é fugir dos problemas. O primeiro casal já cometeu esse erro, tiveram um problema e fugiram, foram se esconder, fazer uma roupinha meia boca, se esconder de Deus, vamos dar um jeitinho brasileiro, meu irmão, está em crise, para de fugir, para de esconder, vai para os pés do Senhor, reconhece, busque ajuda, e Deus vai intervir na tua vida, amém? Essa é a primeira marca de uma fé que vence a crise. Segundo lugar, a fé que vence uma crise é a fé que se prepara para enfrentar a crise. Olha o versículo 3 aí da sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Olha o que Josafá faz. Alarmado. O que você acha que é alarmado? Alarmado, desesperado. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Tem algumas crises que você não vence, não é porque Deus falha, é porque você não se prepara. A Bíblia diz que Josafá identifica a crise. E aí ele vai se preparar para vencer a crise. A fé que vence a crise se prepara para vencer a crise, se posiciona para vencer a crise. Josafá fez 2 coisas que eu e você precisamos fazer no meio da crise. Primeira, a Bíblia diz que ele buscou a Deus sozinho. Escuta isso, irmão. Quando vem a crise, todo o tempo nós temos que fazer isso, ainda mais nos dias de crise. Ele buscou a Deus sozinho. O texto diz que ele sozinho foi orar. Primeiro ele estava orando, buscando a Deus sozinho, solitário. É aquele lugar do seu quarto que você entra, quebrando teu coração. Aí Josafá faz uma segunda coisa. Ele busca a Deus com todo o povo, com todos os seus. A Bíblia diz que ele chama os filhos, as esposas, as crianças, todas as famílias, todos eles são chamados para buscar a Deus, ouvir a Deus, receber a direção de Deus. Ele se prepara para vencer a crise de 2 maneiras, buscando a Deus sozinho e buscando a Deus com o povo. O que isso significa para mim? Por que ele buscou a Deus sozinho e depois buscou com o povo? O que significa o povo? O que são as famílias? O que são as esposas aqui? Buscar a Deus com o povo significa suporte. É isso que significa. Suporte. Ele estava orando sozinho e depois ele foi buscar suporte de oração nas esposas, nos filhos. Ele chama toda a família, põe todo mundo para orar. Sabe o que é isso, meu irmão?
As crises são vencidas com suporte. Ninguém vence crise sozinho. Sabe o que você tem que fazer? Pega a tua mulher, pega os teus filhos, põe todo mundo na mesa e diz: vamos buscar a Deus. Nós temos problema, temos conta, vamos ter que fazer milagre esse mês nessa casa, mas vamos buscar a Deus, aleluia, porque a oração de uma esposa é suporte, a oração de um filho é suporte, a oração da igreja é suporte. Por que você está aqui hoje? Porque a oração do povo é suporte para a sua vida, para a minha vida. Josafá busca a Deus sozinho e depois busca a Deus junto com todo o povo. Nós precisamos desse suporte. A não ser que aqui tenha algum Batman de Jesus, alguma Mulher Maravilha de Jesus, algum He-Man de Jesus, alguma She-Ra de Jesus, para os mais antiguinhos, né? Mais antiguinhos como eu, né? Porque se eu fosse falar outros, eu diria, como que é um super-herói que tinha quando eu era muito menino? O Zorro não, pelo amor de Deus, né? Eu esqueci. Ultraman, eu ia falar isso, estava tentando lembrar isso aí, né? Esqueci, né? Mas aí se for muito lá para trás, vai aparecer, é igual o herói do meu pai. Meu pai toda vez que vai ver filme, ele fala: ó, vamos assistir um filme, qual é, pai? O maior herói, Ben-Hur. É da época do Abraão, filho, lá, o herói, né? Escuta, a fé que vence a crise se prepara para lutar contra a crise. Esse homem aqui, esse rei, ele busca Deus sozinho, depois busca Deus com o povo. Quem sabe chegou a hora de buscar Deus na sua casa toda, juntar sua família toda. A crise não passa, quem sabe é porque está na hora de dobrar o joelho, todo mundo, clamar a Deus, levar a glória de Deus para dentro da nossa casa. Não buscar Deus somente sozinho, mas com o suporte. E aí Josafá faz uma outra coisa. Porque esse negócio que ele fez é interessante, porque ele estabelece um diálogo com Deus. Ele ora a Deus sozinho, chama o povo para buscar Deus, ele estabelece um diálogo com Deus. E quando ele estabelece um diálogo com Deus, se você ler o capítulo 20 todo, você vai ver que na oração dele com o povo, ele começa a lembrar dos últimos feitos de Deus na vida do povo. Essa noite eu quero convidar você a estabelecer esse nível de diálogo com Deus, a começar a lembrar os últimos feitos de Deus na sua vida, o que Deus fez com você no ano passado, da onde Deus te tirou, os últimos milagres de Deus na tua vida, quais foram os últimos feitos de Deus na tua vida. Josafá começa a lembrar todos os feitos de Deus, e estabelece esse diálogo, e sabe do que se enche aquele povo, aquelas milhares de pessoas, de fé. Porque eles começam a lembrar o que Deus já fez e dizer: esse Deus ainda está vivo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. É muito especial eu dizer para você, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que deu água da rocha, é o mesmo Deus que mandou o maná, é o mesmo Deus que não deixou a roupa do povo se estragar, é o mesmo Deus. Mas mais poderoso do que isso, é você lembrar, é o mesmo Deus que me deu aquele livramento o mês passado, é o mesmo Deus que curou a minha esposa 6 meses atrás, é o mesmo Deus que salvou a minha família e meu irmão se batizou no último batismo, é o mesmo Deus que tem realizado grandes obras na minha vida. E aí, queridos, nessa lembrança, nesse diálogo com Deus, Josafá disse 7 verdades sobre Deus, nesse diálogo no capítulo 20. Eu vou dizer rapidinho para você. Primeira verdade que ele disse nesse diálogo: Deus é soberano. Povo, Deus é soberano. Você perde o controle, mas Ele nunca perde o controle. Você erra, Ele nunca erra. A primeira verdade que Josafá chama o povo é: Deus é soberano. Segunda verdade: Deus é imutável. O mesmo Deus que operou há dias atrás é o Deus que vai agir na nossa vida. Terceira verdade que ele diz: Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo da tua história. As caixas de segredo mais trancadas da tua alma, Ele tem todas as chaves. O Espírito do Senhor visita todos os teus intentos e pensamentos. Ele conhece tudo sobre você. Josafá nesse diálogo diz: Deus é onisciente.
Nesse diálogo, sabe o que Josafá diz? Deus é justo. Nós somos seus servos. Ele não age de maneira pecaminosa. Ele vai agir na nossa vida. Ele diz, Deus é fiel. Ele não vai me abandonar. Ele não vai nos abandonar. Ele diz, Deus é santo. Ele diz, Deus é Senhor. Nesse breve diálogo ele diz 7 verdades sobre Deus, que eu e você não podemos esquecer, porque senão nós vamos sucumbir diante da crise. Nunca se esqueça, na crise, Deus é soberano. Ele não perde o controle. Na crise, nunca se esqueça, Deus é fiel. Você é infiel, mas Ele permanece fiel. Nunca se esqueça disso. Então, em segundo lugar, prepare-se para lutar essa crise. Em terceiro lugar, assuma a sua insuficiência. A fé que vence a crise assume a sua insuficiência. Versículo 12. Olha aí na sua Bíblia, é particularmente a oração que eu mais gosto na Bíblia, é essa aqui. De todas da Bíblia, essa aqui é a que eu mais gosto. Versículo 12 de 2 Crônicas 20. Olha que coisa incrível. Olha a oração dele. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha que oração. O rei se põe de pé. A Bíblia diz que nessa oração estão crianças, bebês de colo, a nação inteira. E ele de pé diz assim: Senhor, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar, nós não temos força. Não há força em nós para lutar essa batalha. Nós não conseguimos vencer, não temos capacidade, não temos força. Nosso limite chegou. Segunda coisa que ele diz: não sabemos o que fazer. Ele estava o quê? Perdidinho. Como há situações na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Ficamos perdidos, desnorteados. Aliás, ele estava alarmado, diz a Bíblia. Então, mas ele reconhece sua insuficiência. Ele diz: Senhor, não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Mas nós estamos olhando para ti. Sabe o que é isso, irmão? Que chegou a hora de você reconhecer sua impotência, insuficiência. Há pessoas aqui que quem sabe precisam chegar diante de Deus e reconhecer: eu estou lutando há anos, achando que sou independente, autônomo, todo-poderoso, que venço tudo. Mas hoje, Senhor, eu quero te dizer: eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria, eu não sei gerenciar isso daqui. Eu preciso do Senhor. Foi isso que Josafá fez. A fé que vence a crise não é a fé que esconde a crise. Não é uma fé que despreparada, é a fé que assume a insuficiência. Meu irmão, Deus se levanta aqui e diz: Josafá, você não pode, mas eu posso. Você não tem força, mas eu não tenho. Você não sabe o que fazer, mas eu sei. A batalha pertence a mim, diz o Senhor. Ou seja, quando eu reconheço que preciso de Deus, que sou insuficiente para vencer minhas crises, Deus se levanta. Que eu vou repetir: o limite do homem é a oportunidade para Deus. Se você chegou no teu limite, é a hora de Deus, é a chance de Deus, é a oportunidade do Espírito Santo se levantar na tua vida, encher você com uma unção, uma graça que não vem de você, mas vai te fazer vencer essa crise, mas vai te fazer passar por esse momento que você está vivendo. Mas a fé que vence a crise é a que reconhece a sua insuficiência. Porque quando a gente fala de pecado na igreja, eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu falo, um pastor ou qualquer pessoa fala: irmãos, cuidado para não pecar, a gente logo pensa assim: não, não matei, não roubei esse mês, está tudo tranquilinho, eu tento ser justo com todo mundo, estou tentando ser bonzinho com todo mundo, está tudo bem na minha vida, não tenho pecado, pastor, estou livrinho, limpinho diante de Deus.
E quando a Bíblia fala de pecado, especialmente quando ela fala do pecado original, ela nos reporta ao pecado do primeiro casal. Qual foi o pecado do primeiro casal? Foi o que? Matou, roubou, o que eles fizeram? Sabe qual é o pecado do primeiro casal? Eu falo para você qual é. O pecado do primeiro casal foi tentar viver sem Deus. Achar que eram independentes, autônomos. O diabo colocou no coração deles o seguinte: vocês não precisam de Deus, vocês mesmos podem ser Deus. Come dessa fruto, dessa árvore, vocês vão saber de tudo, vocês vão poder guiar a vida de vocês. O pecado original, meu irmão, não é se você está matando, roubando, é se você está tentando viver sem Deus, se você está na tua força, no teu braço, na tua suficiência. É se você escolheu e disse: eu quero viver autônomo, sozinho, independente. Eu posso, eu conquisto, eu pago, eu ganho. E Deus veio te dizer hoje aqui: você precisa de mim, porque se Deus tirar o sopro dele da sua vida, acabou tudo. Então o maior pecado, sabe qual é? Tentar viver sem Deus. Quando a gente fala, esse povo segue a Deus, esse povo não segue a Deus, é só uns filhos. E eu acho isso interessantíssimo, porque ninguém deixa de ser filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. É que tem filhos que escolhem viver sem o pai. Os filhos, alguns fazem igual o pródigo. Eu consigo viver minha vida sem o pai. Só me dá um pouquinho de coisa aqui que eu me viro. Essa é a única diferença. Quando Josafá assume isso aqui, a sua insuficiência diante de Deus, a Bíblia diz que se levanta um profeta no meio do povo, e o profeta traz uma mensagem do Espírito Santo. Olha só, quando eu reconheço minha insuficiência, Deus fala, Deus dá direção, e o profeta fala um negócio interessantíssimo. Se você ler, são os versículos 14, 15, 16, 17, mas para eu resumir, ele diz assim, que há 3 coisas que só o Espírito Santo pode revelar a você. Nenhum homem revela, nenhuma pessoa revela sobre a tua crise, sobre o momento que você está vivendo. Quando Josafá reconhece, o Espírito Santo se levanta no meio daquela nação e dá uma palavra ao rei e ao povo. E a revelação é, o Espírito Santo diz o porquê fazer, o como fazer e o quando fazer. Quando eu e você reconhecemos nossa insuficiência, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, Deus derrama uma unção sobre nós e diz o porquê fazer. O Espírito Santo se levanta ali e diz: Josafá, a batalha é do Senhor, a batalha é porque esse povo está destruindo Israel há anos, fique tranquilo. Ele dá as razões, o porquê, ele diz como fazer, ele diz: vocês vão lá para o campo de batalha. E ele diz quando fazer. Ele diz: é amanhã. Amanhã vocês vão descer. O problema é que quando eu estou na minha suficiência, eu não ouço de Deus nem porquê, nem como e nem quando. Aí eu saio atabalhoado, que nem um doido, fazendo minhas coisas no meu tempo, do meu jeito e por minhas motivações e razões. E aí dá tudo errado. Aí eu volto para Deus e digo: Senhor, dá para o Senhor dar uma ajudinha que eu estraguei tudo. Porque eu fui quando não deveria, fiz como não deveria e não pela razão errada. O Espírito Santo, quando vem e revela, meu irmão, isso aqui só o Espírito Santo revela. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida essa noite e dizer para você: hoje o Espírito Santo vai revelar para você o porquê, o como e o quando. Ele vai te dar a direção, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a saída, ele vai te dar o norte. É Ele que vai mostrar para você o caminho que você ainda não viu. Quem crê, diga um amém, por favor. Dê um glória a Deus, meu filho. Isso aqui só o Espírito Santo revela. Por quê, como e quando? Porque ele disse que não tinha força. Porque ele reconhece que não sabia o que fazer, o Espírito Santo diz: mas eu sei o que fazer. Eu sei quando é, eu sei como é e eu sei o porquê é. Fique tranquilo, é amanhã. Meu irmão, se Deus diz que é amanhã, não vai tentar fazer hoje. Porque toda bênção fora do tempo vira maldição. Escute isso.
Toda herança que você quer pegar antes da hora, não é tua ainda. Esse foi o maior pecado do filho pródigo. Querer a herança fora do tempo. O pai dele estava vivo, ele já queria a herança do homem. Fora do tempo, bênção fora do tempo. Deus sabe quando. Você não sabe, mas o Espírito Santo está falando hoje aqui. Deus sabe quando é que vai sair esse papel assinado. Deus sabe quando Ele vai liberar isso na tua vida. Ele não tem problema de liberar a bênção a você. Ele está preparando você para a bênção. Reconheça a sua insuficiência. Volte aos pés do Senhor. Se renda a Deus. Pare de perambular por aí achando que é Deus. Volte para os pés de Jesus. Deus está falando com gente aqui hoje. Volte para os pés do Senhor. Ele está te chamando. Você conhece a palavra? Que negócio é esse de perambular por aí? Volta para Deus hoje, querido. Vem para o caminho do Senhor hoje. Ele sabe quando. Ele não desistiu da tua vida. Ele não abre mão da tua vida. Ele é Deus. Reconhece tua insuficiência, porque você não é Deus. Você não é Deus, querido. Nós às vezes temos essa síndrome de que achamos que somos Deus. Nós não somos Deus. Jesus sem você continua Jesus. Você sem Jesus não é nada. Se Jesus sair da nossa vida, acabou tudo, irmão. O Espírito Santo saiu de Saul, acabou tudo. Olha a Bíblia diz: o Espírito Santo saiu de Saul e entrou em Davi, acabou tudo. Acabou a vida de Saul. Acabou a história de Saul. Acabou o reinado de Saul. Se o Espírito Santo sai de você, acabou. Por isso que Davi orou no Salmo 51: não retires de mim o teu Espírito. Porque se Deus sair, irmão, acabou tudo. Então, reconheça a fé que vence a crise. Em terceiro, reconhece sua insuficiência. Reconheça diante de Deus que você não pode vencer essa crise sozinho. Que essa guerra, mesmo que você tivesse milhares e milhares, você não venceria. Que essa luta, mesmo que você tivesse isso ou aquilo, você não venceria. Foi aí que o Espírito Santo se levantou e disse: por quê, quando e como? Receba hoje o discernimento do Espírito Santo na tua vida, para saber o porquê dessa crise, o como você vai sair dela e quando você vai sair dela. Receba na tua vida espiritual isso hoje, querido, em nome de Jesus. E eu quero terminar, para a gente orar, dizendo para você que a quarta marca da vida de fé de Josafá, que vence a crise, uma fé que vence a crise, em quarto lugar, faz do louvor a sua principal arma. Faz do louvor a sua principal arma. Versículo 21, olha aí na sua Bíblia para nós terminarmos a última leitura. Diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha só, era uma guerra, eles eram menos, os outros eram muito mais. Em vez de mandar arqueiros, guerreiros, ele manda cantores. E eles cantavam o seguinte na frente do exército: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que estavam indo ajudar, e eles foram derrotados. Quando começaram a louvar, não é isso que diz aí na tua Bíblia? A fé que vence a crise é a fé que louva no meio da crise. É a fé que não entoa louvor depois que a crise passou. Não é a fé que canta depois que o mar abriu. É que é a que canta antes do mar abrir. Porque segundo Josafá aqui, eu entendo que o louvor é uma arma de guerra.
Você está em crise, está em guerra, a sua arma é o louvor. Não é a sua arma, não é a arma dessa terra. Tem gente lutando com arma errada. Tem gente tentando vencer crise com arma errada. Tem gente tentando vencer crise com braço, com força do homem. Tem gente achando, eu vou mudar essa mulher, eu vou mudar esse homem, eu vou mudar essa família. É a tua força. E a Bíblia diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Meu irmão, louvor é arma de guerra. Louve a Deus, não pragueje. Tire esse espírito do povo de Israel no Egito do seu coração. Não encha a tua vida, tua casa de praga, de murmuração, de reclamação. Você está no meio da crise. Levante amanhã e diga, louvado seja o nome do Senhor, porque o seu amor dura para sempre, aleluia. Você levanta amanhã e diz, ele é exaltado, o rei é exaltado, louvado seja o seu nome. Para Josafá, louvor é arma de guerra. Você está lutando com o quê? Eu quero te convidar a começar a lutar com louvor, irmão. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar. Mover as montanhas com minha fé. No Senhor confiar. Eu não vou temer. Sim, vou avançar. O Senhor me guiará.
Querido povo de Sorocaba e região, hoje eu quero fazer um convite especial de uma viagem incomparável que nós vamos fazer em breve. Imagine você adorando a Deus conosco no Monte Sinai. Pense você fazendo estudos, crescendo na fé, conhecendo os lugares que o nosso Senhor pisou, por exemplo, bebendo água do poço de Jacó, você subindo o Monte Sinai conosco, você estando no jardim do túmulo, de onde o nosso Jesus ressuscitou. Será uma viagem marcante. Nós estaremos com uma grande caravana aqui de Sorocaba e da região, viajando para o Egito e Israel no dia 1º de fevereiro de 2016. Você precisa já se programar, precisa começar a pagar para fazer essa viagem indescritível conosco. O preço da nossa viagem está muito bom, vai custar $3.990 por pessoa. Você pode pagar em até 36 vezes, no boleto, no cartão, no cheque, da maneira como você quiser. Agora mesmo está aparecendo no seu vídeo o telefone aqui da nossa igreja e também o telefone da agência em São Paulo, que coordena toda a nossa viagem. Inscreva-se, venha conosco para o Egito e Israel e faça a viagem mais marcante da sua vida, com estudos bíblicos, especialmente que nós vamos preparar, eu, pastor Wilson Guimarães e vários outros pastores que já confirmaram presença, estarão conosco no Egito e em Israel. Aguardo você para essa data marcante lá na Terra Santa. Vamos lá, com as palmas! Aqui na Ótica Cidade você vai encontrar grandes marcas com estilo e sofisticação, óculos de sol e óculos de grau. E mais, laboratório próprio, computadorizado, oferecendo a você o que há de melhor no mercado e excelência na montagem dos seus óculos. Ótica Cidade, em Sorocaba, 2 lojas, aqui no centro, Rua São Bento 16 e no piso superior do Shopping Cidade. Amplie sua visão e venha para a Ótica Cidade. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.